Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre os livros lidos nos meses de agosto e setembro. Caso você seja novo por aqui, considere se inscrever no canal. O primeiro livro que eu li no mês de agosto foi o Erva Brava, da Pauline Torti. Esse é um livro de contos, deve ter umas 120, 115 páginas. Já tem resenha dele aqui no canal. E é um livro que ele é muito interessante, porque todos os contos se passam numa cidade fictícia chamada Buriti Pequeno, no estado de Goiás, e tem aquele panorama do agronegócio permeando todas as histórias, né, de certa forma. A minha história principal, a minha história favorita, foi a do conto Má Sorte, em que um trabalhador vai, né, trabalhar no domingo e ele está super feliz porque no domingo paga mais. Só que ele sofre um acidente no silo de soja, ele fica preso numa máquina. E aí, quando os bombeiros chegam, os bombeiros dizem que para que ele seja salvo é preciso abrir uma parede do silo. Só que se abrirem essa parede, parte da produção será perdida. Então o conto se passa todo na cabeça desse homem que está preso na máquina. E ele já fica ali pensando que não vai ser salvo, enfim. E é muito angustiante, assim, você acompanhar essa agonia dele, né? Então, e o quanto a vida humana, ela não passa muitas vezes de um cálculo de planilha, né? Então é meio que assim, se faz um cálculo ali, pô, será que vale a pena salvar a vida desse homem? Ou é melhor eu garantir a minha produção? Então é um livro que eu recomendo fortemente, assim. Para mim é maravilhoso. Assim, é um livro de contos que realmente me surpreendeu muito. O segundo livro que eu li no mês de agosto foi o Americana, da Chimamanda Adichie. E nesse livro nós vamos acompanhando a Ifemelu, que é uma nigeriana que se muda para os Estados Unidos. Então nós temos a vida da Ifemelu na Nigéria, no contexto da Nigéria, que é ali no final da década de 90, então ela está passando por um governo militar, e aí, enfim, existe muita instabilidade política e muita falta de perspectiva. Então ela pensa em se mudar para os Estados Unidos, ela acaba se mudando, vai estudar nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ela se descobre uma mulher negra. Então nós vamos descobrindo junto com ela quais são, né, as barreiras de raça que acabam acontecendo em cima dela e como ela vai lidando com essas questões, né? A Ifemelu, ela começa a escrever um blog, a princípio para ser um desabafo, porque ela é uma estrangeira num país novo, então ela não tem muito uma rede de apoio ali. E esse blog, ele acaba sendo um desabafo para ela, só que com o tempo o blog meio que vai crescendo e vai se tornando uma fonte de renda para ela. Então é muito interessante ver, né, como essa personagem vai crescendo ao longo da história e como nós, leitores, vamos aprendendo muito com ela, né, com todos os questionamentos que ela traz sobre raça. Bastante interessante. E a escrita da Chimamanda Adichie, né, não tenho o que falar, eu acho que a Chimamanda, ela realmente escreve de uma maneira que envolve o leitor. Então, por mais que seja uma temática difícil, ainda assim a leitura é muito fluida. Então, é um livro que eu recomendo a todo mundo. E o último livro que eu li no mês de agosto foi Meu Pé de Laranja Lima. E esse aqui é um clássico nacional, né, infanto-juvenil. E aqui nós vamos acompanhar a história do Zezé, que é esse menino da capa. Ele tem 6 anos ali. E ele é um menino que mora num bairro modesto ali do Rio de Janeiro. O pai está desempregado, a mãe trabalha numa fábrica. Ele tem algumas irmãs mais velhas ali. Alguns irmãos mais velhos, tem um irmão mais novo. E esse é um menino que ele é muito incompreendido, sabe? Ele vive aprontando, ele apanha do pai. E os irmãos não têm muita paciência, assim, com ele, sabe? E ele é um menino que ele é muito solitário e ele usa da imaginação dele para sobreviver, muitas vezes, né? Então ele faz uma amizade ali com o Pé de Laranja Lima, que vai sendo, né, um amigo para ele, vai sendo um suporte para ele, mas ele também vai conhecendo outros personagens e fazendo amizade com outros personagens também. É muito bonita a amizade que ele tem com o Portuga. Esse livro também tem resenha aqui no canal e eu recomendo a todo mundo. É um livro muito bonito, é um livro muito triste em alguns momentos e muito alegre em outros também. Então é um livro que eu acho que ele vale muito a pena ser lido pelas lições que ele traz.
sabe? Pelas provocações também, né? Pela questão de como a imaginação tem esse poder, né, de nos transformar. E também uma discussão que ela já é um pouco mais profunda, né? Que é sobre como nós estamos educando as nossas crianças. Então é um livro que eu recomendo muito e que ele vale muito a pena ser lido. Antes de eu falar das minhas leituras de setembro, eu vou te pedir para deixar o like aqui nesse vídeo e já comentar aqui embaixo o que é que você leu no mês de agosto. Indo agora para as leituras de setembro, eu li 2 livros. O primeiro foi O Som do Rugido da Onça, que foi um livro ganhador do Prêmio Jabuti em 2022. Já tem resenha dele aqui no canal também. E O Som do Rugido da Onça é um livro que ele me provocou muito questionamento, porque primeiro que começa com a história de 2 crianças que foram raptadas por 2 naturalistas alemães na época ali do Brasil, 1800. E eu nunca tinha ouvido falar dessa história antes. Então, assim, eu não sabia desse contexto, né? Essas crianças foram levadas para a Europa como lembrancinhas, né? Souvenirs para o rei de Munique. E aí, essas crianças levadas para lá, elas acabaram, quando elas chegaram na Europa, elas sobreviveram por 2 ou 3 anos, depois acabaram falecendo por doenças das quais elas não tinham imunidade. E uma das crianças teve sua cabeça cortada e colocada dentro de um vidro para ser, né, estudada ali, exposta, né? Então é muito cruel, sabe? Muito cruel, mas ao mesmo tempo é um livro muito importante porque resgata, né, esse momento histórico e ao mesmo tempo nos faz lembrar de que quais são os limites, né? Quais são os limites, o quanto da nossa história a gente não conhece, né? A gente simplesmente, enfim, não vai atrás, não busca. Então eu acho que é um livro que ele é muito importante por isso. Ele também mistura um pouco de realismo mágico ali, porque a onça, né, aqui ela aparece como um espírito da floresta, né? Então tem alguns momentos que até a onça ela meio que tem uma participação ali, uma personificação também. Então é um livro que ele é bastante interessante e eu achei ele até bem diferente, assim, dos outros livros que eu costumo ler. E o último livro que eu li no mês de setembro foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tenho essa edição aqui de bolso da Antofágica e ela tem texto integral, ela tem notas de rodapé. E eu já tinha lido o Memórias Póstumas, só que numa versão em quadrinhos. Então o texto é reduzido. E desde que eu li o texto reduzido, eu queria ler o texto integral, porque eu realmente tinha achado muito interessante a proposta do defunto autor, porque simplesmente ele está na posição de que já viveu tudo o que tinha para viver e que pode olhar a vida dele mesmo em retrospecto, né? Qual foi a conclusão, tipo, qual foi o sentido da vida dele, né? O que é que ele realizou e principalmente o que ele não realizou. Então eu acho que esse livro aqui, ele é muito sobre isso, sabe? Ele é muito sobre que vida nós estamos vivendo, né? O que é que nós nos propomos a fazer e o que é que de fato a gente realiza e quais são os nossos valores, né? Porque o Brás Cubas é um cara que ele é mimado, herdeiro, fútil, vazio, sabe? Em alguns momentos ele é muito medíocre, sabe? Ele é muito de fazer picuinhas, sabe? Muito pequeno, assim. E ele foi um cara que ele não fez grandes coisas, ele não realizou grandes coisas, ele tinha uma ambição muito grande aqui, que era de criar o Emplasto, não criou. Ele se apaixonou, mas... Ele se apaixonou 2 vezes nesse livro, mas ele acabou, enfim, não conseguindo, né, dar continuidade a essas paixões, ou até assumir publicamente essas paixões, por vaidade também. E ele também não teve filhos, então é uma pessoa que ele não tem um legado, sabe? Essa é a verdade, ele não tem um legado, ele não deixou nada para as próximas gerações. Então é um livro que ele realmente nos faz pensar bastante coisa, né? E nos faz questionar mesmo sobre que vida nós estamos levando. Então, essas foram as minhas leituras dos meses de agosto e setembro. Eu também comecei a ler o livro do Stephen King, que é o Tudo é Eventual, que é um livro de contos dele. Eu li, acho que uns 3 contos.
E eu tô meio que incluindo um conto ou outro entre leituras, assim. E eu tô gostando bastante, mas eu não tenho data para terminar, porque eu pretendo ir lendo bem aos pouquinhos, né? Mas essas foram as minhas leituras dos meses de agosto e setembro. Coloca aqui nos comentários o que é que você leu, né, nesses meses. O que é que você achou dessas leituras, enfim, o que você queria ter lido e não leu, o que ainda, né, tá lendo. Me conta aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!